بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي جل نهار رمضان بالصيام وجل لياليه بالقيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Digníssimos ulamãs, respeitados irmãos, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o patrono responsável dos crentes, o Waliyul Mu'minin. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos uma grande oportunidade de nós nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o selecionador. Allah subhanahu wa ta'ala selecionou-nos, prezados irmãos, para nós ganharmos e faturarmos neste mês abençoado, mês de Ramadã. Mês este, prezados irmãos, que é muito abençoado e glorioso nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas infelizmente, prezados irmãos, este mês de Ramadã já está a terminar. O mês de Ramadã está no fim. É um hóspede que já arrumou as suas bagagens e já está a partir, está de despedida. Este é o mês de Ramadã, prezados irmãos. Mês este em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na primeira noite de Ramadã ou na última noite do mês de Sha'ban, profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, terá dito para os seus companheiros: Atakum shahrun azimun mubarakun. Profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam parabenizou os seus companheiros dizendo o seguinte: ó meus companheiros, Allah subhanahu wa ta'ala trará para vós um mês muitíssimo abençoado. Prezados irmãos, infelizmente estamos a fazer uma contagem decrescisiva com relação aos dias deste mês tão abençoado. Poucos dias nos restam, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele prescreveu o jejum do mês de Ramadã para poucos dias, para dias contados. 29, 30 dias, prezados irmãos, o Ramadã terá o seu fim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, para os que não jejuarem, prezados irmãos, por uma razão aceita no Sharia, depois de Ramadã terá que completar os dias não jejuados dentro de Ramadã, fora de Ramadã. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, teremos que completar, prezados irmãos, o tempo do jejum de Ramadã. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, e prezados irmãos, depois de Ramadã, no dia de Yawm al-Eid, Eid al-Fitr, temos que enaltecer, agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que fazer o takbir excessivamente, prezados irmãos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Por que razão, prezados irmãos? Estaremos assim a mostrar a nossa gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, escolheu a mim no seio de muitos, prezados irmãos, e deu-me esta sorte, esta oportunidade de eu jejuar todo o mês de Ramadã e mostrarmos, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é o Altíssimo. Se eu jejuei, prezados irmãos, não foi por minha capacidade, walitukabirullah, mas é pela grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala que nós fomos concedidos, prezados irmãos, a oportunidade, a sorte de jejuarmos neste mês de Ramadã. Ala ma hadakum, porque Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, deu-nos essa sorte, e Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos os métodos, os rituais, prezados irmãos, os requisitos, prezados irmãos, que estão relacionados com este mês de Ramadã ou com o jejum do mês de Ramadã. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ,
E, prezados irmãos, nós devemos ser agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala depois de Ramadã. Primeiro, prezados irmãos, temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta grande dádiva. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos, prezados irmãos. No seio de muitos, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos para faturarmos neste mês tão abençoado. Um poeta árabe diz o seguinte: فَكَمْ مِنْ صَائِمٍ قَدْ غَابَ عَنَّا فَهَلْ مِنْ عِبْرَةٍ إِنْ كُنْتَ حَيًّا. Quantos irmãos nossos, quantas irmãs nossas, prezados irmãos, não tiveram esta sorte, não tiveram esta oportunidade de estarem conosco a jejuarem. Uns, prezados irmãos, partiram poucos dias antes de Ramadã. فَهَلْ مِنْ عِبْرَةٍ إِنْ كُنْتَ حَيًّا. E nós que estamos vivos, prezados irmãos, temos que tirar alguma lição com isso. Por que, prezados irmãos? Porque nós não temos a garantia, não temos a certeza se iremos testemunhar o outro Ramadã no próximo ano, prezados irmãos. Então temos que ser gratificantes e agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala por este grande favor, por esta grande dádiva, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos testemunhar o mês de Ramadã com vida, prezados irmãos, e com saúde. Alguns irmãos nossos, prezados irmãos, tiveram a sorte de testemunhar este mês, de presenciar o mês de Ramadã, um mês tão abençoado, mas sem a saúde para poderem jejuar. Então nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala primeiramente, prezados irmãos, porque estamos em vida, e depois Allah subhanahu wa ta'ala também agraciou-nos com a saúde para podermos jejuar todo o mês de Ramadã. Mas, prezados irmãos, infelizmente nós não sabemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta grande dádiva, que é a dádiva da saúde. Prezados irmãos, a saúde é comparado, prezados irmãos, a uma coroa tão valiosa. Há um ditado árabe que diz: "As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha'i la yarawnaha illa al-marda", que a saúde, prezados irmãos, compara-se a uma coroa valiosa, prezados irmãos, na cabeça de uma pessoa que tem saúde. Mas infelizmente, prezados irmãos, esta pessoa que goza desta saúde não consegue ver o valor da saúde, prezados irmãos. La yarawnaha illa al-marda. Quem tem a capacidade, quem tem o discernimento, prezados irmãos, quem dá o devido valor da saúde, é aquela pessoa que está doente. É aquela pessoa, prezados irmãos, que está hospitalizado. Então, prezados irmãos, nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta grande dádiva. A dádiva da saúde, prezados irmãos, a ni'matun urifat idha fukidat. Um favor só será reconhecido, prezados irmãos, depois de nós perder. Enquanto, prezados irmãos, nós estivermos a gozar a dádiva da saúde, nós temos que ser gratificantes a Allah subhanahu wa ta'ala. A ni'matun idha shukirat karrat. Uma dádiva, um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, quando é agradecido, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala mantém este favor na pessoa. Wa idha kufirat farrat. E este mesmo favor, prezados irmãos, quando não é agradecido por este ser humano, então Allah subhanahu wa ta'ala arranca, tira deste mesmo ser humano. Então, wala'allakum tashkurun, prezados irmãos, temos que ser agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala, por Allah subhanahu wa ta'ala ter nos feito testemunhar, presenciar a nona lua, não é, do calendário islâmico lunar, e por Allah subhanahu wa ta'ala ter nos dado esta sorte, prezados irmãos, de presenciarmos o mês de Ramadã com saúde para podermos jejuar. Então, wala'allakum tashkurun também, prezados irmãos, significa que quando a pessoa terminar o mês de Ramadã, a pessoa deve manter aquela piedade, aquele taqwa que a pessoa adquiriu durante o mês de Ramadã. Inna Ramadana kad irtahala, ou Inna Ramadana kad rahila. Prezados irmãos, o Ramadã está prestes a terminar. Walam yarhar rijalun. Mas aqueles homens que foram educados, aqueles que aprenderam a piedade, o temor, no mês de Ramadã, prezados irmãos, não podem ir junto com o Ramadã. Nós devemos permanecer, nós devemos continuar a adorar aquele Senhor que é o Senhor de Ramadã, o Senhor de Shawwal e o Senhor de outros meses, prezados irmãos. Kun abdan rabbaniyan, wala takun abdan ramadaniya. Prezados irmãos, nós devemos ser servos devotos para com Allah subhanahu wa ta'ala, não servos que estão ligados simplesmente com as bênçãos ou com a particularidade deste mês abençoado que é o mês de Ramadã. Prezados irmãos, nós devemos ser homens verdadeiros, aqueles homens a quem Allah subhanahu wa ta'ala considera como homens, a quem nós denominamos como homens com H maiúsculo.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. Prezados irmãos, neste mês de Ramadã, nós firmamos pacto com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós prometemos a Allah subhanahu wa ta'ala que esta seria a minha vida, seria a minha conduta depois de Ramadã. Então, prezados irmãos, nós temos que manter esta conduta, temos que manter este pacto, esta aliança, este acordo que nós firmamos com Allah subhanahu wa ta'ala para depois de Ramadã, para outros meses, prezados irmãos, para até o próximo Ramadã. Por essa razão, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kabairu. Quando a pessoa tira o devido valor, quando a pessoa jejua devidamente no mês de Ramadã, para a aquisição do temor, do taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, então este taqwa, prezados irmãos, servirá como protetor, como escudo para essa pessoa até o outro Ramadã. Mas nós não temos a certeza, prezados irmãos, se iremos chegar até o próximo Ramadã, porque o amanhã é o futuro, o amanhã é imprevisível, prezados irmãos. Nós temos que nos esforçar hoje, prezados irmãos. Nós ontem, prezados irmãos, ou hoje, por causa das bênçãos e das misericórdias que Allah subhanahu wa ta'ala tem derramado sobre nós todos os dias neste mês, prezados irmãos, nós nos tornarmos submissos, nos tornarmos servos cumpridores de Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulihihim tijara. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, disse verdadeiros homens, homens com H maiúsculo, são aqueles homens, prezados irmãos, que o negócio, a transação não lhes intertém da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e nem as boladas, prezados irmãos. As boladas não intertêm esta pessoa, este crente que é considerado como verdadeiro homem, não é, da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e do salah, prezados irmãos. Então, prezados irmãos, o Ramadã está no fim. O Ramadã está no fim, prezados irmãos. Qual é o hikmah, prezados irmãos? Qual é o grande objetivo, prezados irmãos, que levou Allah subhanahu? Qual é o grande objetivo que levou Allah subhanahu wa ta'ala a tornar o jejum no mês de Ramadã obrigatório? Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ayyama ma'dudat, jejuareis por dias contados. Mas será que, prezados irmãos, nós iremos ser verdadeiros crentes ou verdadeiros muçulmanos para com Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente no mês de Ramadã? Não, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala mostra aqui nesta aya o hikmah, a razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala tornou o jejum do mês de Ramadã obrigatório. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu, chamada de atenção para os tementes, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para vós o jejum do mês de Ramadã. Com que propósito? Com que intuito, prezados irmãos? La'allakum tattaqun, para nós adquirirmos, prezados irmãos, o taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Este taqwa, prezados irmãos, que nós estamos a viver nesses dias abençoados, é o mesmo taqwa, prezados irmãos, que nós temos que levar com provisão para depois de Ramadã. Então o Ramadã, prezados irmãos, vem como uma escola espiritual para nós. Aprendemos no mês de Ramadã, prezados irmãos, como vivermos como verdadeiros crentes para com Allah subhanahu wa ta'ala. No Ramadã nós temos a capacidade de adorarmos com as ordens de Allah, adorarmos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. No Ramadã nós criamos dentro de nós essa espiritualidade e determinação de cumprirmos com o sunnah do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esta é a razão pela qual, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala tornou o jejum do mês de Ramadã obrigatório. É para nós aprendermos com o Ramadã como vivermos como verdadeiros crentes e levarmos, prezados irmãos, este fruto, este requisito para vivermos depois de Ramadã. Então aprendemos, prezados irmãos, no Ramadã que devemos adquirir o taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, a piedade que vai nos ajudar, prezados irmãos, para depois de Ramadã, até o próximo Ramadã, caso Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a sorte ou a oportunidade de testemunharmos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: La'allakum tattaqun. Em outras palavras, é uma maneira de definir o taqwa, prezados irmãos, na forma mais simples. O taqwa significa, prezados irmãos, a capacidade que nós criamos dentro deste mês de Ramadã em abstermos de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala vedou, de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, e a capacidade, prezados irmãos, que nós criamos dentro do nosso espírito em adorarmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto significa taqwa. Então, prezados irmãos, o taqwa é importante. O taqwa é indispensável para o crente, porque, prezados irmãos, o nosso foco é o akhirah. O nosso foco é o Jannah.
é a salvação de um fogo infernal. Mas para lá chegarmos, prezados irmãos, nós temos que aprender, aqui neste mês de Ramadã, temos que levar dentro de Ramadã algum ganho tão importante, que irá nos acompanhar, prezados irmãos, até a nossa salvação no Ákhira, até aquela viagem que não tem fim, aquela viagem que é para a eternidade, aquela viagem que não tem retorno, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wattaqullaha wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Aprendemos o taqwa, prezados irmãos, no mês de Ramadã. Depois de Ramadã, prezados irmãos, temos que levar esse taqwa conosco. Devemos viver como tementes depois de Ramadã, como servos obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala depois de Ramadã. E prezados irmãos, se nós somos crentes, nós temos esta crença que um dia todos nós estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala para prestarmos contas das nossas ações. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Temeis Allah subhanahu wa ta'ala relativamente àquele dia em que todos nós estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala para prestarmos contas a Allah subhanahu wa ta'ala das nossas ações. Então, prezados irmãos, a melhor provisão que nós poderemos levar para o nosso benefício, prezados irmãos, para aquela viagem que não tem fim, para aquela viagem que não tem retorno, prezados irmãos, é o mesmo taqwa. É o taqwa que nós aprendemos neste mês de Ramadã, prezados irmãos. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala diz: tome como providência para a vossa viagem eterna, para a viagem que não tem retorno, o taqwa, a piedade, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós levarmos o taqwa, prezados irmãos, conosco, consequentemente Allah subhanahu wa ta'ala ficará satisfeito conosco. E quando Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito conosco, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá garantir a nossa salvação do inferno. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. No dia do juízo final, prezados irmãos, só serão salvos aqueles, serão salvos do fogo infernal aqueles que temeram Allah subhanahu wa ta'ala no dunya. Então, quão importante, prezados irmãos, nós levarmos conosco esse taqwa, essa piedade, esse temor que nós aprendemos neste mês de Ramadã. Prezados irmãos, o mês de Ramadã já está no fim. Poucos dias nos restam, poucos dias nos faltam, prezados irmãos. 2 dias, prezados irmãos, iremos nos despedir deste grande hóspede. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, prezados irmãos, que é sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sempre, prezados irmãos, depois de cada uma certa boa ação, pedirmos istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, prezados irmãos, este mês de Ramadã é um mês que tem relação com istighfar, prezados irmãos. Este mês de Ramadã é um mês que tem relação com as preces. O que Allah subhanahu wa ta'ala fala na página que Allah subhanahu, no seu livro sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala relativamente à obrigatoriedade do mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ó Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando as pessoas perguntarem a ti acerca de mim, Allah não diz facul, Allah diz que eu já estou prestes, eu já estou presente para atender as vossas preces, para atender as vossas invocações. Noutros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó Muhammad, quando as pessoas perguntarem a ti acerca de X e de X, diga, mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: fa inni qaribun, eu já estou presente e pronto para aceitar as vossas invocações, os vossos duás, as vossas preces. Então, prezados irmãos, este é o mês de nós pedirmos muito dua a Allah subhanahu wa ta'ala. É o mês de nós chorarmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala o Jannah e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala o afastamento do fogo infernal. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: idha sa'altumullah al-Jannah fas'alul firdausa. Quando vocês pedirem a Allah subhanahu wa ta'ala nas vossas preces o Jannah, pensa Allah subhanahu wa ta'ala aquele Jannah de excelência, o Jannatul Firdaus. Prezados irmãos, o mês de Ramadã tem relação com o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul Ghufran, mês de perdão, prezados irmãos. Vejamos Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam quando fala sobre os benefícios, não é, do mês de Ramadã. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Aquela pessoa, prezados irmãos, que jejuar no mês de Ramadã com fé, com sinceridade,
para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e também tendo a esperança de que será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala por causa desse esforço e sacrifício, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, todos os seus pecados e as suas falhas serão perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquela pessoa que se levantar nas noites do mês de Ramadã com iman e ihtisab, tendo fé em Allah subhanahu wa ta'ala, tendo esperança na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Também seus pecados anteriores serão perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, aquela pessoa que na noite do Laylatul Qadr, prezados irmãos, se levantar para Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, tendo fé em Allah subhanahu wa ta'ala, tendo esperança nas recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Então, prezados irmãos, este é o mês de perdão. É um mês que nós temos que pedir bastante perdão a Allah subhanahu wa ta'ala das nossas falhas e dos nossos pecados, para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o nosso jejum. Aisha radiyallahu ta'ala anha, esposa do profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam, ela perguntou ao profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam o que ela faria caso tivesse a sorte, a oportunidade de encontrar a noite do Laylatul Qadr. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam aconselhou a sua querida esposa dizendo ao Fatima, ou Aisha radiyallahu ta'ala anha, peça a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão dos seus pecados e das suas falhas neste mês. Diga: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Então, com isso, prezados irmãos, compreendemos que este mês de Ramadã tem relação, prezados irmãos, com o perdão. Devemos, prezados irmãos, fazermos muito istighfar, pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala das nossas falhas, dos nossos pecados, porque, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que todos nós que somos filhos de Adão, ou que somos filhos de Adão, somos pecadores, prezados irmãos. E o pecado, prezados irmãos, torna-se para nós num fardo, num peso sobre as nossas costas. E a única maneira, prezados irmãos, de nós descarregarmos este fardo, este peso de pecado, prezados irmãos, diante de Allamul Ghuyub, diante daquele ser que conhece o nosso passado. Às vezes nós cometemos tanto pecado, prezados irmãos, e nós nos esquecemos. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tem no seu livro o registro, prezados irmãos, de todas as nossas boas ações, o anassurro, e nós nos esquecemos. Então, por isso, prezados irmãos, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, prezados irmãos. Al-istighfaru yakunu min fi'li dhanbi. Uma coisa, prezados irmãos, é pedir istighfar tendo a presença dos pecados, das falhas que você tem cometido, prezados irmãos. A outra coisa, ao fi taqsir ta'. Pedimos perdão, prezados irmãos, porque possivelmente tenhamos cometido alguma falha no decorrer do cumprimento das horas de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que eu disse logo no início que istighfar é sunnah. Istighfar é desejado, prezados irmãos, no fim de cada uma boa ação. إذا جاء نصر الله والفتح, no fim do versículo Allah subhanahu, no fim do sura Allah subhanahu wa ta'ala diz: fasabbih bihamdi wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. O Muhammad, glorifica o seu Senhor e peça bastante perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, prezados irmãos, este é o mês de perdão. O mês de Ramadã é o mês de nós chorarmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Não está perdido, prezados irmãos. Nós podemos mudar o cenário, prezados irmãos, mesmo a faltar alguns dias. Al-i'tibar ou al-ibratu bi husn al-khitam. Não é? Al-ibratu bi husn al-khitam. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala leva às vezes em consideração, prezados irmãos, o nosso comportamento que nós formos a demonstrar a Allah subhanahu wa ta'ala nos últimos dias. Então, esses últimos dias de Ramadã, prezados irmãos, são derradeiros dias, prezados irmãos. São dias de decisão, prezados irmãos. Porque daqui a alguns dias, prezados irmãos, se Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder a sorte, chegaremos ou iremos testemunhar a noite da retribuição. A noite da retribuição, a noite do pagamento, que é na noite do Eid al-Fitr, prezados irmãos. Laylatul Jaza, naquela noite, a noite esta em que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por completo a todos que jejuaram pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. No dia de Yom al-Fitr, quando as pessoas saem para o Eid al-Fitr, Allah subhanahu wa ta'ala fica muito satisfeito com os seus servos. Allah subhanahu wa ta'ala baha bihim malaikatah. Allah subhanahu wa ta'ala fica tão orgulhoso diante dos seus anjos, dizendo: ó meus anjos, ma jazau ajirin wafa amalah. Qual será a recompensa? Como devo recompensar
àquele trabalhador, àquele servo que durante 30 dias jejuou por minha causa, absteu-se de coisas proibidas, foi cumpridor das minhas ordens. Em resposta, os anjos dirão: Rabbana, Senhor nosso, jazauhu an yuwaffa ajru. Este servo que foi dedicado, que foi submisso, que entregou-se a Allah subhanahu wa ta'ala durante 30 dias no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, deve ser recompensado por completo. E no fim Allah subhanahu wa ta'ala diz: sejam testemunhas, kad ghafartu lahum, que eu perdoei todos os pecados deles, todas as falhas deles, e no lugar disso eu inverti os pecados em boas ações. Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou momentos de muitas oportunidades para nós podermos aproveitarmos no máximo esse mês de Ramadã. Por que Allah subhanahu wa ta'ala? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele quer nos perdoar. Fatiris samawat yad'ukum liyaghfira lakum. O Criador dos céus, Ele faz um chamamento generoso. Allah subhanahu wa ta'ala convoca-nos para nós pedirmos perdão a Ele. Para o quê? Para Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoar. ثم تاب عليهم ليتوبوا. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, Allah dá-nos a oportunidade de nós pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós levantamos as nossas mãos para pedirmos perdão, para nos redimirmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, de imediato Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso arrependimento. Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou todos estes momentos oportunos, prezados irmãos, é para nós ganharmos. Por isso que se diz que este mês, prezados irmãos, é mês de faturação, é mês de jackpot. Vejamos todo o mês de Ramadã. Quanta gente, prezados irmãos, não vimos as recompensas da pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã. Na última dezena, Allah subhanahu wa ta'ala fez a última dezena como uma dezena especial para este crente aproximar-se mais diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu uma noite tão especial, prezados irmãos, que é a noite do Laylatul Qadr, uma noite equivalente a 1000 meses. Nós não temos a certeza, equivalente a 1000 meses, isto quer dizer 83 anos de idade, 83 anos, aliás. Então, prezados irmãos, nós não temos a certeza se iremos viver, não é, até os 80 anos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a oportunidade para nós ganharmos, faturarmos neste mês. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala, também vendo a fraqueza deste mesmo ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, não é, através do seu Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, não é, o sunnah, a tradição do jejum do Shawwal, prezados irmãos. Por que razão? Para nós nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós somos fracos, prezados irmãos. Nós somos fracos. Então, prezados irmãos, este mês de Ramadã deve ser um mês, prezados irmãos, que nós devemos sair, não é, deste mês enquanto já ganhamos alguma coisa. Enquanto já ganhamos alguma coisa. E a coisa, prezados irmãos, que nós devemos tirar neste mês de Ramadã, que irá nos servir, prezados irmãos, não é, para que a gente ganhemos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala o seu perdão, é o taqwa, é o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também promete só aceitar as ações daquelas pessoas que fizeram as suas ações tendo em conta o taqwa, a piedade. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala só irá aceitar as ações daquelas pessoas que fizeram as suas boas ações para o agrado e tendo em conta a piedade, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos vós de tirarmos o máximo proveito desses últimos dias que nos restam, prezados irmãos, fazermos tanto esforço, prezados irmãos. Vejamos, se for de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala todas as noites deixa até o primeiro céu. Allah subhanahu wa ta'ala clama, Allah subhanahu wa ta'ala chama a este ser humano com um chamamento tão generoso. Hal min mustaghfirin fa'aghfira la, hal min sa'ilin. Existe alguém na terra que esteja com alguma preocupação, tem alguma necessidade, quer que eu suprima as suas preocupações, as suas necessidades? Tem alguém que esteja na terra a pedir perdão das suas falhas, dos seus pecados? E nós, prezados irmãos, naquele momento estamos a descansar, naquele momento estamos a dormir. Este é o momento, prezados irmãos, vejamos, sentiremos algum remorso, prezados irmãos, de arrependimento relativamente ao fracasso, prezados irmãos, a falta de esforço que nós não fizemos durante este mês de Ramadã.
Então nós, prezados irmãos, deveríamos nos esforçar, nos cansarmos neste mês de Ramadã. Este é o mês de nos cansarmos, prezados irmãos, fazermos cansar o nosso físico, prezados irmãos, porque são para dias contados, prezados irmãos. Ayyama ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala elogia as qualidades dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque eram pessoas que sabiam aproveitar no máximo o mês de Ramadã. Não só se aproveitavam, prezados irmãos, das vantagens, das bênçãos do mês de Ramadã, no mês de Ramadã, mas também fora de Ramadã estavam ligados com Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Quando anoitecesse, eles não dormiam toda a noite. Nós dormimos toda a noite, prezados irmãos, até na hora do suhur. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não dormiam toda a noite, dormiam muito pouco, principalmente no mês de Ramadã. Levantavam-se naquelas horas da madrugada, não é? Separavam seus flancos, como Allah diz, tatajafa junubuhum anil madaji', separavam seus flancos e se levantavam diante de Allah subhanahu wa ta'ala para chorar. Então, prezados irmãos, nós também temos que fazer esse esforço, sacrifício, principalmente nestes 3 dias, prezados irmãos, que nos restam, chorarmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala e, prezados irmãos, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite o nosso jejum. Quando Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o nosso jejum, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder algo que todos nós desejamos, prezados irmãos, que é al-thabatu fi din, al-istiqamatu fi din. Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder thabat, firmeza no din, prezados irmãos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que este mês é diferente de outros meses, com certeza. Mas, prezados irmãos, nós temos que levar o taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala para nos acompanhar até depois de Ramadã. Por isso, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kalla. Ações que Allah subhanahu wa ta'ala tanto ama são aquelas ações que são correntes, mas mesmo que sejam poucas ações, mas se a pessoa faz com firmeza e com permanência, então essas ações estão tão queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos vós a compreensão de tudo que foi falado. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.